Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda e você está no Restaurando Valores. Aleluia! Meus queridos, os processos não duram para sempre. Deus tem pensamentos de bem e não de mal para nós. Apesar de muitas das vezes não entendermos os processos, tempos e momentos que temos que atravessar, ainda sem entendermos, Deus faz em um momento tudo acontecer, porque suas palavras são fiéis e não voltam atrás. Aleluia! O desejo e a ordem de Deus é que demos e levemos muitos frutos, que sua glória esteja ao nosso serviço e ao nosso favor. A ordem de Deus é que vidas cumpram com seu propósito divino de grandes milagres. Todo processo humano é dádiva de Deus. São os processos que te evoluem e te traz esta maturidade espiritual. O propósito de toda a criação é que ela evolui. A terra tem a sua evolução, a natureza também. E assim também somos todos nós. Temos também que passar por estes processos de evolução. Devemos entender que tudo que entra em nossa vida e passa pelo nosso caminho é motivo de gratidão. A imaturidade espiritual às vezes te impõe a pensar que o deserto é lugar de sequidão, lugar de prova, lugar de tristeza e lágrimas. E não é bem assim. Quando se tem maturidade espiritual, você compreende que tudo é dádiva, que todo caminho que percorre, seja ele estreito ou largo, é dado e posto por Deus, para que você evolui e seja maturo para entrar na terra chamada prometida, que é a bênção revelada ao seu coração. Todo aquele, diz a palavra, que está em Cristo, nova criatura é. Ser transformado, diferente, discípulos, é aceitar o processo que Deus nos impõe, que é ser perseguido, ser chamado de louco, de herege, de feiticeiros. E com tudo isto, o discípulo é grato, porque a maturidade espiritual é entender que sua luta não é contra carne e sangue, mas sim com principados e potestades. Moisés foi aperfeiçoado no Egito e passado pelo deserto. Foi esses dois processos que converteu a Moisés em amigo e íntimo de Deus. Viveu na abundância e também na escassez em pleno deserto, mas pôde ver a glória de Deus. Aleluia! O deserto, meus queridos, é a escola de Deus. É nele que Deus te aprova ou te reprova. Portanto, vigiai e ficai atento para que em este processo você não venha perder a bênção de tomar posse da tão sonhada bênção, que é a terra prometida. A palavra de Deus em Salmos capítulo 78, versículo 10 ao 17, nos diz assim: não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhe de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como os rios. E ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo no deserto.
Meus queridos, quando lemos esse maravilhoso salmo, vemos a fidelidade e a maturidade espiritual do autor em reconhecer a grandeza e o cuidado de Deus para com seu povo. Nos mostra e compara a falta de maturidade de um povo com a grandeza de Deus. Aleluia! Quando o povo se encontrava escravo no Egito, clamaram por um libertador, alguém que os tirasse dessa condição subhumana. E foi em este momento que Deus os escutou e envia a Moisés, um homem maturo, preparado e com comunhão com Deus, para liberá-los desta escravidão. E faz agindo com grande poder e glória, dando ordem às 10 pragas para abater Egito e obrigar a Faraó a render baixo ao mando de Deus. Aleluia! Egito, meus queridos, naquele tempo foi considerado uma terra poderosa, de abundâncias, terra que foi edificada com mãos de escravos. Escravos submetidos e humilhados por um rei que considerava Deus, até que chega Moisés para mostrar a este rei que o reino de Deus não se limita a um homem e tampouco a uma nação, e sim que é uma dádiva, um presente dado a todos aqueles que nele crê. Aleluia! Moisés usou poder para abater uma nação considerada poderosa e a um rei que considerava como um Deus. Deus tinha uma promessa em fazer de um povo escravizado em um povo soberano, com princípios e leis que os conduziam a um reino próspero e cheio de milagres. Mas com todo o poder manifestado, abatendo o Egito e humilhando o Faraó, na saída do Egito, o povo se vê atrapado por um grande mar e ver este mar como um grande obstáculo que impediam a eles de atravessar e seguir adiante. Se viram atrapados sem saída e sem escape. A história nos conta que o exército egípcio cavalgava fazendo ruídos que estremecia a um povo insensato e sem fé em Deus. Mas Deus novamente atua, mostrando que todo o poder e toda a glória pertence a Ele. E dá ordem, dizendo a Moisés, diz ao povo que marchem. Aleluia! Meus queridos, quando Deus diz a você que marche, não olhe para os obstáculos, olhe para Deus, centraliza na palavra profética que Ele mesmo entregou a você. É necessário ter fé e convicção naquilo que Deus te entrega para que você possa ter a grande vitória. Deus é soberano, aleluia! Com um milagre como nunca visto, Deus dá ordem ao mar, Deus dá ordem às ondas e aos peixes que se afastem para que o povo pudesse passar e seguir adiante. Não há nada, meus queridos, que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus manda, tudo tem que obedecer, aleluia. O mar se abre em 2, as águas se paralisam diante da ordem de Deus. E a palavra diz que o povo atravessou em terra seca, recebendo assim a vitória de chegar ao outro lado. E estas mesmas águas, esse mesmo caminho foi o que sepultou ao exército e a Faraó. Quando Deus dar uma ordem, não há nação poderosa, aleluia. Quando Deus dar uma ordem, não há rei. Quando Deus dá uma ordem, é para que todos saibam que quando se crê, tudo se faz possível, aleluia. Por isso que há que vigiar e ter maturidade nos processos. Há que ter fé, confiança e saber que Ele é Deus.
Mais adiante, a história nos conta que o povo começam a ter sede no deserto, porque o caminho era largo. Mas este processo é maturidade, é para crescimento espiritual e físico. Aos olhos daquele povo, era impossível encontrar água para toda aquela multidão, ainda mais em um deserto. Mas as obras e os milagres de Deus surgem justo quando o homem diz: é impossível. Aleluia! Deus provê água em pleno deserto, e o salmista recorda estes 3 milagres para recordar ao povo que o poder, a fidelidade e o amor de Deus é grande e infinitos. Aleluia! Deus, meus queridos, tinha uma promessa feita e selada, dada ao povo, e ia cumprir. Mas a história nos conta que o povo voltou a pecar contra Deus, murmurando, blasfemando e agindo com as obras infrutíferas. Quando está passando pelo deserto, aleluia, recorda que é justo aí que Deus te processa para te dar a grande vitória. Aqui está vigilante, porque o adversário de Deus sabe que quem passa pelo deserto e é aprovado, não se encontra limites para pará-los. São imparáveis e inquebrantáveis. Aleluia! Ao presenciar os milagres tão grandes da parte do Senhor em pouco tempo, o povo já se via murmurando e blasfemando, dando assim lugar para o adversário para impedir que entrem e tomem posse da terra prometida. Aleluia! Esqueceram de tudo, da mão forte que os tirou do Egito, daquela escravidão severa, da dor, do sofrimento, das lágrimas e injustiça. Se deixaram levar pelas obras e palavras infrutíferas, tornando um povo insensato, infiéis, com a mente e o coração escurecido. Não reconheceram a Deus. Aqui está a clave fundamental da maturidade espiritual: conhecer primeiramente a Deus e não a seus milagres, porque os milagres vêm depois que você conhece a Deus. Aleluia! Quando se conhece a Deus, você passa a conhecer você mesmo e passa a ver e sentir que as obras e milagres se tornam possíveis. Quando se deixa levar pelo egoísmo, por estes impulsos sem fundamento, você não chega a lugar nenhum e passa a estar como povo no deserto, andando em círculos. Aleluia! Aqui está vigilante. Oh, glória! Para sair do deserto, meus queridos, é necessário aceitar o processo. O povo ficou no deserto 40 anos, dando volta em círculo, e não tomaram posse da grande vitória, da terra que mana leite e mel, porque foram insensatos, cruéis, sem fé, não quiseram e não reconheceram quem era Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A perseverança, junto com a fé, te impulsa a seguir adiante, te faz conhecer mais a Deus e a ter essa intimidade de filho e pai. Quantas vezes, meus queridos, temos ouvido esta grande história e comportamento de um povo que não deu valor, grandes milagres aos grandes, milagres de Deus. Quantas vezes vemos pessoas dizer: incrível, com todo o milagre que Deus fez ao povo, ainda assim pecaram, murmuraram, foram infiéis, insensatos, cruéis, sem fé. Muitas pessoas, verdade? Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Se somos honestos com nós mesmos, não estamos longe desta mesma atitude. Talvez outras condições, desculpas, outros tempos, outras circunstâncias, mas igualmente temos atuado desta mesma maneira. Esquecemos facilmente dos milagres e das obras de Deus. Muitas das vezes, meus queridos, esquecemos do renovo, da cura, dos grandes livramentos que Ele nos dá.
Tantas coisas que Deus nos dá, o seu cuidado em nos fazer despertar pela manhã, abrir a janela e contemplar um mundo que, apesar dos conflitos, das guerras, das inseguranças, nos faz sentir únicos e completamente seguros e abundantes. Esquecemos, meus queridos, o quão grande é o Senhor quando nos disse: estarei convosco todos os dias, até os confins da terra. Aleluia! Meus queridos, rendemos diante da sua presença, de maneira humilde, sincera, com um coração aberto e sem manchas. Aleluia! Agradecendo-lhe por todas as suas bênçãos e principalmente por todos os seus processos, que não só nos faz ser maturos, como também nos faz edificar em boas obras e milagres. Toda fé e sabedoria deve estar presente no deserto. A fé de crer no sobrenatural e a sabedoria para entender que Ele é Deus. Aleluia! Meus queridos, milagres sem conhecer a Deus não frutifica. O povo via os milagres, mas não conhecia a Deus. A falta de conhecimento, de saber quem é Deus e do que Ele é capaz, te causa medo, temor, falta de fé e perseverança para seguir adiante e tomar posse da grande vitória. Aleluia! Há que conhecer a Deus. Quem conhece a Deus não só frutifica no deserto, mas por onde quer que vá, porque é Ele em Deus e Deus nele. Faça e conheça a Deus como sua única fonte de milagres e você verá seus milagres dando frutos, sendo fontes de água vivas e abundantes em pleno deserto. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.